purulentas, fedorentas. A roupa, se vestia uma roupa agora, tinha logo que trocar, que ela ficava suja. A lepra comia os ossos cartilaginosos. Aqui no Pará tem uma cidade por nome de Colônia da Prata, que foi uma cidade que foi feita e fundada para levar as pessoas que tinham hanseníase aqui no Pará. Lá foi feita uma cidade, hoje é uma cidade. Essa menina, ela tinha que lavar a roupa do general Naamã. Essa menina tinha que chegar próximo do general Naamã. Ela era de Israel. E há uma determinação lá em Israel, que ninguém poderia se aproximar do leproso, que ninguém poderia falar com o leproso. E o leproso, quando vinha alguém, ele tinha que dar uns gritos, gritar, leproso, leproso, ele mesmo. Era obrigado ele avisá-lo, eu sou leproso. E esta menina, ela tinha que lavar a roupa de Naamã. Essa menina tinha que fazer a comida do Naamã. Essa menina tinha que servir ao Naamã. E o Naamã, a Bíblia diz que ele era respeitado pelo seu rei. Ele era respeitado pelos seus súditos. Ele era um homem de grande valor, porém leproso. Agora pensa na cabeça de um adolescente que foi criada na casa de seus pais, aprendeu quem era Jeová, o Deus Senhor dos Exércitos, e de repente, esse Senhor dos Exércitos permitiu que ela fosse cativa na Síria. Se fosse hoje, quantas coisas o Senhor permite que aconteça conosco? A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, porém morreu apedrejado. Se fosse hoje, vou procurar os meus direitos. Se fosse hoje, a família do Estevão ia procurar os direitos humanos, que de humano não tem nada. Que os direitos humanos é para defender os que não fazem o certo. Que os direitos humanos hoje é para fazer o que não é para fazer. Aqui, esta menina aprendeu na casa de seus pais, com seus pais. Olha o coração dessa criança, um adolescente. Porém, papai e mamãe foi preso, provavelmente morreu. E eu agora estou aqui, e o Deus que eu servi em Israel permitiu que eu fosse cativo aqui. E aqui eu vou resplandecer. Deus te colocou no lugar que você está para que você resplandeça. Às vezes as pessoas reclamam, pastor, eu estou no emprego que não vale nada, pastor. Pastor, o meu patrão não presta. Mas Deus te colocou nesse lugar para você resplandecer. Você é luz nas trevas. Jesus disse assim, eis que eu vos envio por meio de lobo. E hoje as pessoas querem direitos. E eu digo sempre que servo não tem direito de cobrar o direito que não tem. Servo não tem direito. Muita gente, porque eu sou isso, não tem direito. Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não tem direito de reclamar de nada. E essa menina me dá uma aula de devoção ao Deus que ela serve. Ela estava cativa. Ela sofria em ver Naamã sofrendo. Presta atenção, era para ela ter ódio de Naamã. Por menos do que isso, as pessoas já têm ódio dos outros. Essa menina sabia que aquele general foi o culpado dela estar presa, que aquele general provavelmente matou os seus pais. Era para ela odiar Naamã. Não, senhor. Ela se viu um Deus que enchia o coração dela de amor por Naamã, que um dia ela chegou para a mulher de Naamã e disse, se o meu Senhor fosse lá em Samaria, e lá ele iria se encontrar com o profeta Eliseu,
E o profeta iria curá-lo. Olha a cabeça dessa menina, era uma cabeça trabalhada. Não é igual os crentes de hoje que nem Bíblia lê. Os adolescentes de hoje é o dia todo no Facebook, WhatsApp, sei lá o quê, menos lendo a palavra. Essa menina foi preparada para um dia, se preciso for, ir para outro lugar, ela saber a quem ela se via. Ela nunca esperava que era como cativa, como prisioneira de guerra. Ela foi porque a Síria venceu a guerra contra Israel. É diferente de Ló. Ah, pastor, eu estou cativo aqui. Mas qual foi o motivo? Ló foi desobediência. Quando os 5 reis chegam lá que prende Ló, porque Ló desobedeceu uma ordem. Às vezes nós estamos sofrendo porque nós desobedecemos a ordem de Deus. Essa menina foi preparada para aquele dia. Deus sempre vai nos preparar para o dia D, determinado por Ele. Aí ela chega lá e fala para a senhora dela tudo isso. E a esposa deste Naamã deveria gostar muito dessa menina. Que quando Naamã chegou, a mulher dele disse: olha, a menina que não tem nome, a menina que não tem expressão, a Bíblia nem diz o nome dessa menina. A menina que não aparece na foto, a menina que não tem o Facebook, o WhatsApp, nem o... Ele era honrado pelo rei, por todos, respeitado. E quando ele ouve isso, a Bíblia diz que ele levou direto essa história para o rei. Disse: olha, a menina que é a prisioneira, que está lá em casa, cativa na minha casa, disse isso, isso e isso. Como ele era tão querido pelo rei, o que foi que ele fez? Mandou uma carta para o rei de Israel dizendo: cure o meu general. E quando o rei de Israel recebe essa carta, ele está querendo entrar em guerra comigo, eu não sou Deus, como poderia curá-lo? Entrou em desespero. Aí entra o profeta Eliseu. O profeta Eliseu era um homem de Deus, que esta menina estava em Israel, e o Eliseu estava em Samaria. Mas a fama deste homem percorria a terra. E quando ele chega lá, que fala tudo isso, o rei desespera de Israel. Aí Eliseu diz: manda ele vir para cá, para que saiba que em Israel há profeta. Será que se Deus te lhe mandar para uma situação adversa, você vai falar do amor de Deus ou você vai se revoltar contra Deus? É o caso desta menina. Tem gente que reclama do salário, tem gente que reclama do emprego, tem gente que reclama da comida. Se durante a semana comer 2 vezes frango, de novo frango. Se reclamar que 2 vezes bife, de novo bife. Mas tem gente passando fome. Pastor Mariano estava orando, eu estava ali, até me emocionei com a fala, que tem muita gente passando fome, e é verdade, no nosso país. Enquanto muitos estão surrupiando o dinheiro brasileiro, muita gente está passando fome. Essa menina, ela me dá uma lição, de que aonde Deus te colocar, é o lugar que você vai resplandecer. Quando eu vim para o bairro do Bengui, eu fui dirigir uma igreja lá atrás. Uma vez meu carro quebrou, eu vim andando até ali para pegar um transporte. E eu disse para uma pessoa lá, um dia isso aqui vai ser uma grande avenida. Camarada Rio disse: daqui a 50 anos. Eu disse: pode durar isso, eu vendo, pode durar até 100. Se eu ver, está tudo bem. Está a Avenida Iamada aí.
2 shoppings no nosso bairro, 2 shoppings, 2 avenidas. Mas Deus me colocou no Bengui para me resplandecer também. Está numa das melhores igrejas do bairro, está tendo culto de segunda a segunda. Porque se Deus te colocou lá na escola que você está, é para você resplandecer. É normal hoje, adolescente, você encontrar na sua escola 2 meninos se beijando na boca. É natural hoje você chegar numa escola e ver 2 meninas se beijando na boca. É isso que eles querem fazer com a geração de vocês. Uma geração pervertida, não a geração de Deus. Mas Deus lhe colocou onde você está, para que o mundo saiba que há um Deus que rege a sua vida. Não, eu só sou crente aqui na igreja. Lá na escola eu viro Satanás. Não, eu só sou crente aqui na igreja, mas no meu trabalho, tanto eu roubo como eu tiro escondido. Essa menina aqui, ela aprendeu com os pais dela. Alguns não querem vir nem dia de sexta-feira para o culto de doutrina aprender a palavra de Deus. E quando é dia de culto, fica falando besteira, não sabe nem o que está falando. A Bíblia diz assim: ensina teu filho no caminho em que deve andar. A mãe dessa menina sem nome aqui ensinou ela no caminho. Ela não ensinou o caminho. Minha filha, o caminho é ali. Como alguns fazem, vai para a igreja perturbar o pastor, vá. Tem gente que faz isso aqui. Menino, vai lá para a igreja perturbar lá, vai perturbar. A Bíblia manda você ensinar seu filho no caminho. É você que tem que ensinar. Quando eu aceitei Jesus, a minha esposa não era crente e não queria ser crente e detestava crente. Mas os meus filhos, eu pegava eles todo o tempo, ao ponto de eu arrumar até namorada na igreja, porque alguém pensava que eu era pai solteiro. Aconteceu isso comigo. Uma irmã lá se engraçou, não sabia quem eu era. Já queria criar meus 3 filhos. 6 anos minha mulher sem ser crente. 6 anos lá, a irmã pensou que eu era pai solteiro. Às vezes nós temos que aprender que Deus te colocou ali, não é para você se perverter, não. É para você resplandecer. A Bíblia diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. É para isso que nós devemos resplandecer, para que a glória de Deus desça sobre nós. E essa menina, a glória de Deus desceu. Que ela amava Naamã mesmo sendo cativa. Ela tinha liberdade de falar. Ela é tão querida, sabe por que eu digo? Porque ela falou com a sua patroa. Tem gente que é inimigo do patrão. Tem gente que é inimigo do colega de trabalho. Não é para isso que Deus lhe colocou lá. Aí a Bíblia diz que essa menina, ela resplandecia de um jeito. Porque, irmão, todos os heróis que eu conheço na Bíblia, todos eles resplandeceram. Pode procurar lá. Samuel. A Ana nasce o seu primeiro filho, Samuel. E ela entrega na igreja para ser o quê? Ajudante. Ou você está pensando que Samuel foi para lá despalitar o dente? Não. Samuel foi uma criança que ele foi para a igreja com Eli, desviado do pastor. Os filhos do pastor, tudo desviado, mas ele foi para lá para ser um ajudante. Era ele que ligava as lâmpadas. Era ele que usava um alicate chamado espivitador para cortar os borrão da lâmpada. Não tinha essa beleza não, era uma fumaça terrível. Quem entrava de branco saía de preto. Que era aqueles candeeiros à base de azeite de oliva, ele acendia, aí tinha aquele culto. Quando terminava o culto, era ele que apagava e cortava os borrões, era ele que varria e limpava. Ele foi levado para lá para ser ajudante. Aí você olha Davi, que chegou a rei, que até hoje é honrado. Davi foi para ser ajudante, ajudava o pai a criar as ovelhas. Então, aonde Deus te colocou, não exige direito que você não tem. Problema nosso no Brasil é isso.
É que estão exigindo direitos que não têm. Quem manda no Brasil hoje é o comunismo, gente. Todo mundo sabe disso. Quem manda no estado do Pará é o comunismo. Todo mundo sabe disso. É na ditadura. Nós vivemos hoje debaixo de uma ditadura. Querendo ou não, é uma ditadura. Mas eu vou reclamar de quem? Vou falar mal de quem? Se o Senhor me separou para servir num país que eu ainda posso pregar de microfone e rede social, eu vou reclamar? Vai para a China, que lá você não tem mais direito nem de ter uma cruz na frente da igreja. Está reclamando aqui? Vai bem para aqui, para Moçambique. Procura um desses países que eles não gostam de crente e vá para lá. Vá lá para resplandecer, para você ver como fica fácil. E essa menina, ela tinha uma coisa com ela. Além dela ser bacana mesmo, ela procurava obedecer a ordem da casa. Ela não chegou na casa de Naamã dizendo assim: eu não como pão que não seja com manteiga. Se for com margarina eu não quero. Ela não chegou com essa bronca. Não, eu não como bife, só se for filé. Ela não chegou com essa. Era o que tinha, ela se adequou àquela situação. Não adianta você reclamar de tudo, se reclamar desse jeito, hein? Mas não dá. E essa mocinha aqui, ela tem um papel muito grande na vida desse general. General valoroso, general poderoso, porém um homem cheio de lepra. Às vezes Deus está dando em nossas mãos alguém para a gente cuidar. E nós não sabemos cuidar. Às vezes Deus te botou. Eu me lembro agora da rainha Esther. A rainha Esther estava no palácio. Ninguém sabia que ela era da linhagem de judeu. Ninguém sabia que ela veio de algumas cidades delas dali. Mas não sabia que ela era da linhagem. Ninguém sabia porque se soubesse ela morria também. E ela estava lá, no bem bom, comendo do bem e do melhor. Não estava nem preocupada se os judeus iam morrer, porque ninguém sabia quem era ela. De repente, Mardoqueu manda a carta e diz: olha, não pense você por estar rainha. Presta atenção, estar pastor e ser pastor. Eu estou pastor. Eu não sou o pastor da Assembleia de Deus, eu estou. Quem é o pastor da Assembleia de Deus é o pastor Samuel Câmara. Eu estou pastor na Assembleia de Deus. Ela estava rainha, porque ela não era nato, porque a outra, Vasti ou Vasti, era rainha e foi tirado o reinado. A diferença é você estar e ser. Ela estava e achava que era. E de repente, não pense por estar rainha, que você também não vai morrer, porque você é da nossa linhagem. Às vezes Deus coloca em cada situação difícil, e você vai reclamar. Quantos de nós está reclamando, e reclamando muito de tudo? Reclama, porque uma unha encravou, olha, a diabetes está alta. Reclamar não adianta. Essa menina aqui, ela sofreu o desprezo de sair da sua terra natal e ir para um lugar desconhecido que para ela não sabia onde era. Ela nasceu, cresceu ali ao redor da sua família, da sua casa, da sua linhagem, e de repente vem uma guerra, estoura uma guerra e ela é cativa, presa, e ela sai dali e vai para uma terra distante, se vive de escrava, lava a roupa de um imundo, e de repente essa menina entra na história do povo de Israel como a menina sem nome. A menina que não tinha nome, mas que fez um grande trabalho para Deus. Ao ponto desse general, quando recebe a carta, Eliseu vai lá, e quando ele chega lá, ele levou
5 talentos, 6.000 quilos de ouro, ele levou prata, ele levou muita roupa. Então ele achou que o Naamã, quando chegasse na tenda do Naamã, porque Naamã não morava numa casa de luxo, Naamã não morava num Granville da vida, não. Naamã morava numa choupana. E quando ele chegou na porta daquela casa, ele esperava que Naamã saísse, levantasse a mão, invocasse o Deus de Israel, tocasse nele e restaurasse as suas feridas. Não aconteceu. Porque profeta que é profeta não vende a sua profecia para ninguém. Passou por essa igreja um casal que eles andavam pregando e orando por dinheiro. Não está mais conosco. E se tivesse, eu falava do mesmo jeito. Não estou dizendo quem é. E eles foram na casa de uma pessoa que estava em estado terminal e disseram assim: Deus disse que vai te curar, está curado. E fez aquela pataquada e levou, na época, o dinheiro que deu para comprar lajota para uma casa. Que o camarada era bom de grana. Ele chegou aqui nessa igreja pensando que eu ia fazer isso. Quem sabe, sabe quem foi. Sentou lá atrás de máscara. Até hoje a esposa dele tem uma grana. De vez em quando fala comigo. E ela assiste a gente. E ela disse para mim com a mãe dela que foram lá na casa dela e ele dava dinheiro e era muito. Naamã nem saiu, diz para ele lá, avisa lá para ele, que é para ele lá no Jordão. O Jordão era como a água aqui do Guajará. Aqui essa água barrenta. É igual ali o encontro de águas em Manaus, Rio Negro e Solimões. É a mesma coisa, a água barrenta. E ele diz, avisa para ele ir lá e tomar um banho lá no Jordão. Sabe o que acontece? Às vezes Deus te usa para alguém, mas as pessoas, às vezes, por ter poder e fama, é arrogante. Eu conheço muita gente que tem dinheiro e é humilde, mas eu conheço uma turminha aí, que misericórdia. Sabe o que ele fez? Se encheu de ira, se encheu de revolta. A Bíblia diz que ele saiu indignado e dizendo, os rios de Abana e Farfa não é melhor do que essa lama do Jordão? Irmãos, sejamos humildes. Se Deus mandou tu fazer, se é Deus que está mandando, faz. Se o trabalho que Deus está te dando aos olhos dos outros é humilde, para ti não é. Se Deus mandou você fazer, não se indigne. Eu sou pastor e agora eu sou porteiro. E daí? Para Deus é a mesma coisa. E eu entendo que a maior autoridade de uma igreja não é um pastor, é o porteiro, que ele que recebe a noiva do Senhor. Quem primeiro recebe a noiva de Cristo é porteiro, não é pastor. Então, para mim, uma autoridade é o pastor, que é ele que recebe a noiva de Cristo. E de repente o homem sai indignado, aborrecido. Camarada era cheio de pompas, valoroso, mas ele não fazia um olhar introspectivo. Ele não olhava para dentro dele para ver o tão ruim que ele era. Às vezes, nós temos no Brasil vice-presidente, um general. Nós tivemos o general Geisel, que fez grandes obras que até hoje está aí. Mas esse Naamã era um general orgulhoso. Mas que adianta ser valoroso e ser leproso? Ter lepra. Que hoje, a lepra hoje é o pecado. Não é mais a lepra física. Que adianta o camarada ser cheio de polpa e viver em pecado? Todo o tempo em pecado. E quantos de nós não estamos vivendo e vendo gente assim? Só que, irmão, Deus precisava honrar aquela menina. Preste atenção, que quando o profeta Elias disse, não vai chover por 3 anos, Deus assinou embaixo.
porque Deus precisava honrar a ele mesmo e ao profeta. Quando essa menina disse, se for o Eliseu cura, Deus assinou embaixo e se cura mesmo. Só que o camarada não aceitou. Aí Deus levantou um ninguém também. A Bíblia diz que era um dos seus serviçais. Porque quem é assim, não tem empregado não, é serviçal. Aí o camarada disse, meu senhor, ele não lhe pediu muita coisa. Ele lhe pediu somente para o senhor tomar 7 mergulhos. O senhor não precisa nem sair do rio. O senhor vai entrar a primeira vez, mergulha a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, 7 vezes. É só isso. Não é o senhor ir lá no meio do rio, voltar a primeira. Vai lá, segunda. Não, é lá onde o senhor está mesmo. É só entrar. Meteu o pé, mergulhou, tá bom. Às vezes, tem gente orgulhoso, que é tão orgulhoso. Eu conheço um camarada que ele não sai na rua com uma sacola de compra assim não. Conheço, tem vergonha. O orgulho dele é tão grande que ele não tem vergonha. Eu conheço gente que não vai aqui na taberna comprar meia dúzia de ovos, tem vergonha. Eu conheço. Mas Deus nos chamou para a sua simplicidade. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Era o que Naamã não era, nem era manso e nem era humilde, era bruto e ignorante. Quantos de nós precisamos descer? Vou melhorar, mergulhar umas 7 vezes, para ver se volta gente. Quantos de nós precisamos mergulhar para ver se vira gente como gente deve ser gente? Não, agora eu sou o pastor, quem manda aqui sou eu. Não, aqui agora, só falo o que eu quero falar. Tem uma igreja que eu conheço que os obreiros, dia de domingo, todos, eu conheço ela. Todos só falam no mesmo trecho. Ninguém pode sair da linha, tem que ser aquilo. Quer dizer que o Espírito Santo não pode usar este de um jeito, este... Não, tem que ser tudo como ele quer. Tem uma igreja aí grande aí, que onde o bispo tiver, ele falar, todo mundo tem que falar a mesma língua. Quer dizer que o Espírito Santo só usa o ungidão de Deus. Quer dizer que não usa os outros, mas não. Nós estamos equivocados com isso. Ah, não, vou me preparar porque eu tenho que fazer uma mensagem. A mensagem, não. Eu saí de casa e disse para o Espírito Santo, hoje o Senhor continue falando como sempre. Eu não preciso aparecer, apareça o Senhor. Não, porque eu tenho que estar preparado para trazer. Não, irmão. A igreja tem dono e o dono dela sabe o que ela precisa. E ela às vezes usa um dos obreiros, usa no louvor, usa uma criança. Como esses dias aqui o filho do pastor Hugo foi cantar, ele foi usado por Deus ali para mim. Uma criança. Aqui era essa menina. Essa menina aqui, ela tinha raízes profundas. Ela não era cabeça de vento assim, não. Essa turma hoje, Nutella, né? Nutella, a turma Nutella, eu não sei nem o que é isso. É um doce que não é, mas não é. Um negócio desse. Muito fraquinho. A geração Nutella hoje. Não, essa menina tinha raiz profunda, que ela, com todo o sofrimento que ela passou, ela soube reconhecer que Deus estava com ela. Agora, Deus não fez assim. Era para Deus fazer ou não era, Helry? Poxa, o general voltou para casa, nunca mais essa menina lavou roupa suja. O que era para Deus fazer com essa menina? Vice-presidente do Naamã. Não era não? Ficava bonito, né? Deus não faz isso. O objetivo para essa menina era aquilo ali e acabou. A Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a outrem. A glória dele, não era dela. Ah, não, porque se eu fizer, eu não vou aparecer. A glória é de Deus, não é nossa. Leia aí na Bíblia e procura na Bíblia o que foi que aconteceu com essa menina depois. Nada. Porque Deus colocou ela ali para aquele objetivo. Deus não colocou ela ali para dar... Não, eu agora vou puxar saco do pastor Samuel Câmara, porque ele vai me dar uma igreja melhor. Para lá, quero saber disso não. Eu sirvo a um Deus que me tem
propósito. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados por Deus por um propósito. Essa menina foi presa por um propósito. O José foi para a cadeia por um propósito. Deus queria fazer José um governador, mas não podia fazer um governador sem antes prepará-lo. E Deus não disse: olha, José, está aqui, vou fazer aqui, vou te dar a planilha. Teus irmãos vão te odiar, teu pai vai ficar com raiva de ti, vão te jogar na cisterna, depois de 2 anos eles vão te vender para o ismaelita, tu vai para a casa de um cara que não manda nem na mulher dele, quem manda é os caras, porque a mulher de Potifar, ela já era acostumada a ser sem vergonha, e de lá tu vai ser preso, vai para a cadeia, vou mandar 2 santos lá, um copeiro morto e um padeiro morto, tu vai decifrar o sonho, e quando ele sair, vai dizer que a Bíblia diz que se esqueceu de José. Até nisso Deus fez, que o copeiro morto esqueceu de José. Deus faz isso. Depois de tudo isso, essa menina continuou na sua insignificância. A Bíblia não diz que ela foi graduada, ela se transformou a chefe, nada disso. Às vezes a gente está fazendo as coisas para Jesus por barganha. Não, eu vou fazer isso aqui para Jesus porque eu vou receber isso aqui. Isso é para quem é mercenário. Deus não faz isso com ninguém. Mas com certeza, depois que o general Naamã voltou, penso eu, falo eu e não o Senhor, eu acho que aquela adolescente abraçou Naamã e chorou muito. Não está escrito, mas eu penso que aquela menina se emocionou tanto quando viu aquele leproso restaurado, a pele daquele homem estava igual de uma criança. Eu acredito assim, que essa menina se sentiu realizada em Deus. Eu acredito que depois disso, essa menina já não era mais considerada escrava. Eu acredito que já era de casa. Porque quem é de casa senta na mesa para tomar café. Quem é de casa senta na mesa para comer. Escravo não faz isso. Eu acredito que essa menina, depois que Naamã voltou, eu acredito que essa menina foi muito bem tratada. Eu até penso essa menina indo visitar Israel com o exército da Síria. Foi lá visitar para ver se existia alguém dessa menina ainda. Quando você fizer alguma coisa para Jesus, não espere sair na foto. Não espere. Quando estavam construindo o centro de convenções, esta igreja era a segunda no bairro, em maior contribuição para aquele ginásio. Essa igreja. Nós, Monfuturum. Estava lá no mural, apagaram. Mas nós éramos a segunda no bairro. Betânia, Monfuturum. Aqui nós tínhamos um painel também. E eu conversei uma vez com um colega do bairro que ainda hoje está nessa igreja. Ele falou para mim: não, eu vou ajudar porque quando construir o centro de convenção, o pastor vai nos dar a igreja melhor. Até hoje ele está esperando. Está amargando até hoje na igreja que ele está. Por quê? Porque não estava fazendo para Jesus. Ah, mas não se preocupe. Se ninguém está te vendo, Jesus vai ver você. Se você serve ao Senhor, é do Senhor que você vai receber. Às vezes, essa menina me dá uma aula, sabe de quê? De que o Senhor quer e precisa de alguém que tenha disposição para servi-lo. Não é posição. Tem gente que quer ter posição para servir a Jesus, mas o Senhor quer alguém que tenha disposição para servir. Círculo de oração onde eu não pude vir porque eu estava doente. Deus sabe, eu fiquei ali com o meu coração ali, mas eu estava mal. Não pedi oração para não incomodar. Mas eu tenho disposição. Um amigo hoje ligou para mim: pastor, melhore, porque eu sei que o senhor está preocupado e tal, pela igreja. Aí ele disse assim para mim:
Tudo que o Senhor está fazendo, Deus está vendo. Aí eu me lembrei dessa palavra, disponível. Ser disponível para fazer a vontade de Deus. Quando você está disponível, Deus também está à tua disposição. Ah, não, pastor, se o senhor me der um cargo de pastor, eu vou servir melhor. Se o senhor me der um cargo de chefe daquilo. Não é isso, não. Essa menina aqui não tinha cargo nenhum. Mas ela era disponível. Quem sabe essa mocinha aqui não era daquela que o Naamã chegava, ela já corria com a toalha e já ia logo procurando agradá-lo. Talvez Naamã, com o coração duro de um general. Ordem dá quem pode, obedece quem tem juízo, rapaz. General chegou, é general, tem que respeitar. É general. Mas Deus faz isso conosco. Quem sabe Deus permite as enfermidades. Renato, quando a Shirley estava esperando operar, Renato me falou que enquanto ela estava lá, ela estava evangelizando, falando de Deus para os outros. Deus mandou para lá para quê? Para isso. Deus usa a circunstância. Deus usa o momento. Mas o problema é a gente saber que é Deus. Não, me tiraram da igreja, depois que eu construí, foi Deus. Duas coisas eu digo e eu acredito. Se essa igreja secar, a culpa é minha, viu? Minha, isso eu assumo. Se a igreja Bom Futuro secar, não é culpa dos senhores, é minha. Porque eu sou um mau pastor. Essa é uma. A outra é se essa igreja lotar, a vitória, a honra é de Deus, não é minha. Eu tenho que saber que é Deus. Tem época que o Espírito Santo, ele trabalha com a igreja, que a Bíblia diz assim, que ouve-se a sua voz e ninguém sabe de onde vem. Tem vezes que o Espírito Santo sopra nos quatro cantos dessa igreja. Mas ele dá uma sopra assim que parece que vai acabar com tudo. Vira de perna pro ar. Nessa hora é a hora que meu coração está tranquilo. Porque eu sei que é o dono dela que está movimentando a igreja. Eu sei. Eu sei quando o Espírito Santo está movimentando a igreja, é que quando levanta aquelas agonias. Esses dias foi essa gripe desgraçada aí, e era tanta gente, aí eu me tranquilizei, digo, já sei, o Senhor está trabalhando. O Senhor está movendo com a igreja. Porque o Senhor não tem robô. Não é uma reboca. A igreja é um organismo vivo de pessoas pensantes. É muitas cabeças pensando. Então, o Espírito Santo precisa trabalhar na igreja. E às vezes usa gente como esta menina, que não queria que Naamã fosse curado, porque ela não queria mais lavar roupa suja. Eu quero que esse homem, eu já não aguento mais. Já ouviram isso? Eu não aguento mais esse homem. Já ouviram isso? Eu não aguento mais essa mulher. Já ouviram isso? Essa menina poderia dizer, eu não aguento mais lavar roupa de leproso. Taca fogo nisso. A Bíblia diz que Naamã levou peças de roupa fina. Agora os finos mudou, né? Camarada pega aí saco de farrapilha, né? Agora é moda. E faz um vestido. Outro dia eu vi uma mulher com saco de pano de farrapilha. É moda. É moda o cara andar todo rasgado. No meu tempo, quem andava rasgado era doido. Pobre. Agora não, moda. E tem umas meninas, que eu não sei dessa igreja, que elas desfiam a calça aqui em cima, que fica aparecendo a calcinha. Eu já vi. Não vi aqui na igreja, mas já vi por aí. A moda agora é tatuagem. Hoje eu passei, a menina parecia um mapa do inferno, cheio de tatuagem. Eu até falei para o meu filho que ele não me envergonhe fazendo tatuagem. Senão ele não entra lá em casa. Está fechada a porta. Essa menina, ela, quando viu Naamã, a alegria dela foi, não lavo mais roupa, não precisa mais eu estar preocupado em levar o prato e jogar lá feito cachorro. Não, ela não viu isso. Ela viu um Deus que responde à oração de um aflito.
Ela ouviu um Deus que ouve a voz de uma pessoa que para muitos é insignificante, mas para Deus aquela menina tinha um valor muito grande. Essa menina morreu há muitos anos, mas lá no céu, nós vamos ver quem é essa menina e saber o nome dela. Porque a Bíblia diz, irmão, e uma vez, outro dia, um camarada me perguntou: pastor, como é que fica? Foi aqui para trás, o pai da Marina, esqueci o nome dele, era até regente, ele já morreu. Ele disse: pastor, como é que fica o nome da gente sujo na Iamada? Aí ele diz assim: quem deve a Iamada não vai para o céu. Ele dizia. Porque na época a Iamada comprava-se fiado e não pagava, né? Até que acabaram com a Iamada, né? Aí eu disse para ele: olha, meu filho, Deus, ele é tão criterioso que lá no céu o diabo chega e vai falar mal de Georlando. Chega lá, vem falar mal de Georlando. O que é que ele fez? Isso. Como é o nome? Georlando. Ele vai procurar no livro da vida e não tem Georlando. A Bíblia diz que o Senhor nos dará uma pedrinha com um novo nome que só saberá quem recebe. Mas nós vamos conhecer essa menina, porque a história dela vai aparecer. Lá no céu, a gente vai saber como era o nome dela aqui na terra. Lá no céu, nós vamos conhecer ela pessoalmente, depois de mais de 2000 e tantos anos. Mas ela não pediu para que o nome dela estivesse escrito. Por sinal, para essa menina não existia nada de céu, tá? Para o povo de Israel não tem nada de céu. Céu é igreja. Para o povo de Israel, eles não tratavam isso. Eles não tinham o céu como alvo, como é o caso da gente. Não. Mas lá no céu, nós vamos encontrar ela, porque Jesus desceu até o inferno e pegou o cativo ao cativeiro e levou para o céu. E esta menina está no meio. Mas essa menina não queria que o nome dela saísse na história do povo. Foi Deus que mandou escrever. Essa história aqui não é a história romântica de sucesso feliz, não. É uma história de uma moça que acreditou em um Deus de olho fechado. Acreditar em Deus hoje, em meio a tanta desgraça que o mundo está vivendo. Eu vou fazer a pergunta: você tem certeza que até o final do ano você está vivo? Agora, falta só 10 meses já. Tem certeza mesmo? Eu não tenho certeza se daqui 1 hora eu vou estar vivo. Eu não tenho certeza. Já vivi 56 anos, eu já estou em dúvida já. Mas uma certeza nós devemos ter: que nós vamos morar eternamente com Jesus. Essa menina tinha uma certeza: a quem eu estou servindo? É a Naamã? É um general podre, arrogante? Não, eu estou servindo a um Deus que exige de mim. O povo de Israel era cobrado lei, a lei de Moisés era rígida. A lei de Moisés era olho por olho e dente por dente. Essa menina viveu tempo em que a lei o Torá era muito rígida. Que mulher não tinha direito. Que mulher não podia falar nada. Ela viveu nesse tempo, mas ela conseguiu transpor tudo isso e se vira esse Deus que honra. Um Deus que honra aqueles que Ele honra. Fique em pé no nome de Jesus. Eu estou falando nessa noite sobre uma menina que não tinha nome, que não tinha história, mas que Deus precisou dela. Porque a Bíblia diz assim, que através de Naamã, Deus deu vitória. Não foi o diabo não, viu?
Tudo é o diabo. Não foi o diabo, não. A Bíblia deixa bem claro que através de Naamã, Deus deu vitória à Síria. Está na Bíblia, não estou inventando nada. Talvez que para você, Deus deu vitória a um povo contra o seu povo, é porque Deus não tem filhos privilegiados. Deus tem filhos amados. E se você se deixar levar por esse Deus, Ele vai te honrar. Ele vai te botar em locais que nunca você poderia entrar. Não posso dizer o tempo, mas nesses dias o Senhor vai me dar uma grande honra. Ele falou comigo ontem. Não sei o que é. Também não interessa. Se Ele me der um bombons de chocolate, é uma honra muito grande. Esses dias o Senhor veio falando comigo isso. Quem sabe Deus te colocou lá para te honrar. Quem sabe Deus te botou nesse lugar para você resplandecer. Ei, calamando rei, calabachuri andarai. Andaramandarai, sou. O Espírito do Senhor estará aqui. Eu não sei se eu estou falando com alguém daqui de dentro, ou se é através da rede social. Mas Deus te colocou aí neste lugar porque Ele precisa de você. Não depende de você. Ele precisa. Deus não depende de ninguém, só dele mesmo. Mas Ele te dá honra, como Ele deu a honra para José. Que José foi o único homem na eternidade que o Filho de Deus chamou ele de pai. Que honra Deus deu para José. Se Deus te colocou onde você está, honre e não reclame. Honre o Deus que você serve. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, com alegria e satisfação, eu sei que o Senhor pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado. Eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela vida desta menina sem nome, sem conhecimento. Ela não sabia o que o Senhor iria fazer, mas ela sabia que tu podia fazer. E eu sei que tudo podes. Tu podes fazer o que tu tens que fazer na vida de cada um de nós. Nos ensina, Senhor, a não reclamar da adversidade da vida, mas a glorificar, como esta menina, a qual eu hoje boto o nome dela, menina sem nome, mas que na eternidade, por favor, Senhor, para todos nós que hoje ouvimos essa mensagem, nos apresente essa menina, para que a tua palavra, que é verdade, hoje seja a alegria dos nossos corações naquele dia. No nome de Jesus. Amém.